Olá, garota, garoto, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal, Marli Rodrigues, psicóloga, em mais um Dedinho de Prosa. Tá chegando aqui pela primeira vez? Por favor, assina o canal, dá o seu positivo, comenta, compartilha, sugere tema, clica no sininho aí de cima para que o YouTube te avise toda vez que eu publicar um novo vídeo, o que, por enquanto, acontece todas as quartas-feiras. Vai que você esquece, clicando no sininho, o YouTube vai te avisar. Qual vai ser a nossa prosa? É a mesma, né? O tema é o mesmo da semana passada. Desastrado, escravo ou saudável? Qual a sua relação com o dinheiro? E a semana que vem também. Hoje eu vou ampliar um pouco as questões emocionais. Na semana que vem, eu vou dar algumas dicas de como se resolve algumas dessas questões, ok? Como você se ajuda. Antes, vou dar as minhas dicas culturais, eu só quero fazer um protesto. Ontem foi divulgado os filmes que vão concorrer ao Oscar. E os filmes brasileiros, nos dois que foram indicados, não entrou Bingo, Rei das Manhãs. Eu assisti e fiquei triste porque este filme não entrou. Gosto muito do Saldanha, que é o diretor da animação que foi indicada, né? Mas acho que Bingo não podia ter ficado de fora. Eu fico pensando, o Bingo conta a história do palhaço Bozo, e até que ponto o fato dessa história mexer com gente poderosa, com o senhor Abravanel, que você sabe muito bem quem é, até que ponto o filme mexer com isso implicou em que ele não fosse indicado. Coisas dos bastidores do poder. Bora nas nossas dicas. Hoje são duas. Uma é um filme que você pode assistir na Netflix ou talvez em algum outro canal de streaming, né? Não está no YouTube. Um Reino Unido. E antes que você diga, Marli, me espera para eu pegar papel, não precisa. Por quê? Eu deixo tudo aqui, todas as sugestões que eu dou, trailer do filme, onde eu assisti, tudo fica na descrição. E tem gente que fala assim para mim, Marli, na descrição não fica escrito tudo, fica 2, 3 linhas. Meu amor, é só você olhar que logo abaixo dessas 2, 3 linhas tá lá escrito leia mais. Clica em leia mais, você vai ter acesso à descrição na íntegra do vídeo, ok? Então vamos lá. O filme é Um Reino Unido, uma história real, só para variar, que eu assisti na Netflix, e é o casamento de uma inglesa com um herdeiro real de Botsuana. Filmaço, no sentido literal da palavra. Acho difícil alguém assistir um filme, a menos que seja uma pessoa racista. Aí essa pessoa realmente não vai curtir. A outra dica cultural. Amanhã, feriadão aqui em Tampa. Você está sem programa? Então, você tem esse do filme, que você pode assistir mais tarde. E às 11 da manhã, a orquestra do Instituto GPA, que é patrocinada pelo Grupo Pão de Açúcar, vai se apresentar no Museu da Casa Brasileira. Transporte abundante, próximo, fica ali na Avenida Faria Lima, entrada franca. Eu adoro ver aquela molecada tocar. Se eu já não tivesse compromisso, 11 da manhã, amanhã eu estava lá. Sem contar que o jardim do museu é lindo. Eu já postei fotos do jardim de lá, né? O museu inteiro é lindo, só tem uma coisa que eu não te recomendo, o restaurante de lá. É caro, chiquetoso e a comida não vale quanto custa. Não. Tem um café, o café não experimentei, talvez seja bacana tomar um café, comer um salgadinho, mas o almoço, inclusive eu reclamei com a gerência do restaurante, e eles disseram, volte aqui que você vai comer de graça. Mas eu nem quis. E comer de graça não. Você quer arriscar? Mas eu comi e não gostei. Bom, dicas culturais dadas, vamos lá para desenvolvimento do tema, né? Então, o desastrado. Tem uma história que eu aprendi que é mais ou menos assim. Macaco vê, macaco faz. Também aprendi que isso, quer dizer, verdade absoluta, acho que não existe, né? Essa história de macaco vê, macaco faz, eu me lembro aquele livro, Os Segredos da Mente Milionária, que eu não indico. Ai, Marli, você não indica o livro? Não, eu li, mas não indico. Esse você não vai ver na descrição, ou então vai ver, este aqui é o livro que eu não indico, né? Ele conta uma história lá, que é assim, a mulher dele preparou o jantar, e ele perguntou para ela, por que toda vez que você vai fazer uma carne,
você corta as duas pontas? Não sei, né? Aprendi com a minha mãe. Naquela noite, a mãe dela ia jantar com eles. Quando ela chegou, eles perguntaram: por que você, mãe, toda vez que preparava uma carne, cortava? Ah, porque eu aprendi assim com a minha mãe. Ligaram para a casa da avó da moça. Você é capaz de adivinhar a resposta da avó da moça? Porque a avó dela fazia daquele jeito, a mãe, ou não? Porque a panela dela era pequena, então ela precisava cortar, não cabia. E aí, o tal do macaco, que somos nós, né, primatas, você vê e você repete: não, Marli, eu não sou assim. Desculpa, querido, querida, você é assim. E existe uma fase da vida em que todos nós somos seres sem recurso. O que os nossos pais fazem, do que os adultos representativos na nossa vida fazem, a gente simplesmente repete. Macaco vê, macaco faz. Eu me coloco, que bom que isso é passado, como desastrada financeira. Que bom que é passado. Vocês não fazem ideia das besteiras que eu já fiz. Acho não, certamente por isso, que quando eu aprendi coisas novas e comecei a ter dinheiro para torrar, ter dinheiro aplicado, teve alguém que falou: Marli, você não põe seu dinheiro no banco? Não, não ponho. E esse vai ser um assunto de fevereiro, né? Dinheiro no banco é só dinheiro para usar, assim, depois eu conto sobre isso. Quando eu comecei a perceber que eu tinha dinheiro para férias, porque quem é autônomo como eu, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem nada disso, tem que ir no civirômetro, tem que saber administrar a própria grana. E eu fiz muita besteira, mesmo quando eu não era profissional liberal, né? Trabalhava numa empresa assalariada e tudo mais, você não fazem ideia. E acho que mobilizada por isso, quando a minha vida financeira mudou, eu comecei a aprender sobre organização financeira, coisa que eu jamais aprendi com os meus pais. Porque com eles é aquela história: macaco vê, macaco faz. O que eu vi foi o que eu reproduzi na minha vida, né? Então, por exemplo, o que eu ouvia da minha mãe? Alegria de pobre dura pouco. Alegria de pobre é o dia do pagamento. Mais vale um gosto que um tostão no bolso. Você também conhece essas falas? Elas também transitaram pela sua cabeça? Principalmente essa história, mais vale um gosto que um tostão no bolso. Eu me lembro, meus pais nunca foram pessoas abastadas financeiramente, muito pelo contrário, nós tínhamos muitas dificuldades, né? Mas no dia do pagamento, a minha mãe se permitia extravagâncias. Isso estava certo? Em hipótese alguma, porque o raciocínio precisa ser diferente. Eu abro mão de um prazer imediato hoje, eu aguento esperar por um tempo e lá na frente eu vou conseguir. E hoje eu vou falar a frase que eu aprendi com a Natália Arcuri, que a semana passada minha mente me pregou uma peça. Marli, para de falar, senão daqui a pouco você esquece a frase de novo. Tem pessoas que escrevem para ela e falam assim: Nath, que adianta eu economizar uma vida inteira, ficar esperando esse tal do futuro, depois eu morro e fica tudo aí? A resposta genial dela é assim: meu filho, o pior é se você não morre. Você gasta tudo, porque não tem que guardar mesmo, não tem que poupar, e quando chega lá na vida você não morre, você fica aí um traste, dependendo de família, ou então pior, né? Não sei o que é pior, depender de família, ou depender de um governo que tem um serviço de seguridade social com rombo, como todos nós sabemos muito bem como é que a situação está, né? Eu adoro essa resposta dela. Então, quando eu aprendi tudo isso e vi o resultado de tudo isso, é muito legal. Você ter um tanto de grana todo mês, isso aqui eu posso gastar do jeito que eu quiser. Eu posso torrar. Nossa, é uma delícia. Eu fiquei muito mobilizada a começar a compartilhar de todos esses assuntos com as pessoas que gostam de ouvir a minha prosa, né? E aqui nos vídeos não foi diferente. Voltando lá, o que eu ouvia, e talvez muita gente se identifique comigo. Além de ouvir esse besterol todo que você, por exemplo, mais vale um gosto que um tostão no bolso. É claro que vale um gosto, mas eu quero um gosto com muitos tostões no bolso. E o fato de eu precisar esperar para ter um gosto não significa que eu só vou tê-lo quando eu morrer. É uma questão de saber administrar e saber repensar o seu dinheiro. Então, continuando, os meus pais, durante muitos anos da minha vida, eu vi meu pai fazer empréstimo. Nós tínhamos uma vizinha
que ela aplicava todas essas regras na vida dela. Eles vieram de Portugal, passaram muitas dificuldades e, claro, abriram uma padaria, suavam, todo mundo dormindo, 3h30 da manhã, o marido dela estava saindo para trabalhar, né? E conseguiram uma vida tranquila para eles, a ponto de poder emprestar para um vizinho imprudente, que era meu pai. Inúmeras vezes eu vi, eles sempre foram muito honestos, pagavam os juros, faziam, né, tudo corretamente. Quanto a isso, essa lição eles também me deram. Por outro lado, com 20 e poucos anos, você acredita o que eu estava fazendo? Se você falou empréstimo, pois é, vou fazer propaganda. Meu primeiro empréstimo foi no Banco Itaú. Eu lembro o sorriso, como diz a Natália, do Cid Nelson, né? Lá, me dando crédito. E o argumento da minha mãe, faz uma dívida só, paga todas as outras e fica com uma dívida só. Isso é verdade até a página 2, porque eu aprendi uma... Nossa! Avisou aqui que eu já falei demais. Preciso correr para esse vídeo não ficar muito longo. Bom, é que eu me empolgo falando, né? Então, eu acabei seguindo um caminho financeiro do desastre. Sempre gastei mais do que eu ganhava. Sempre fiz assim, por exemplo, tinha um evento naquele mês. E minha grana para gastar, não grande torrar, não tinha isso. Mas o que eu achava que eu podia gastar ali, né? Que na verdade eu não podia. Já não cabia mais, eu não tinha dúvida, eu comprava no cartão para pagar o mês seguinte. E eu já falei para vocês que eu vou ensinar, eu vou falar duas coisas, né? O que eu faço com o meu dinheiro hoje, em termos de aplicação, isso eu vou falar em fevereiro. E vou explicar também como que eu lido com essa questão do cartão de crédito. Eu tenho 2, mentira, tenho 3 cartões de crédito, mas eu uso eles de um jeitinho diferente. Se tiver um evento num determinado mês e a grana para torrar já foi, eu não compro no cartão para pagar o mês que vem. Mas eu não vou contar agora. O tempo já acabou, eu preciso continuar no assunto. Isso aqui eu conto no mês de fevereiro, tá bom? Então, as características aqui do desastrado é tipo Marli. Isso aqui que tudo que eu contei para você. Impulso, né? Eu tenho uma experiência fantástica. O vídeo vai ficar comprido, mas eu não posso deixar de contar. Eu estava na faculdade. Eu tinha uma amiga. Eu fazia faculdade de manhã. A maioria da população era filhinha de papai ou filhinha de marido. Eu era filhinha de mim mesma. Fazia faculdade de manhã e trabalhava de tarde. Era uma outra realidade. E teve uma amiga que casou num buffet chiquetoso. E eu assim, com que roupa eu vou? Eu tinha um agasalho social de inverno que todo mundo já conhecia. E eu fiquei mobilizada, vou fazer dívida, vou comprar, mas eu já tinha enfiado, já havia enfiado tanto meu pé na jaca na minha vida, que algo dentro de mim emergiu e fez assim, alguém vai te dar uma roupa nova? Se bem que uma colega de faculdade tinha me visto ir para a faculdade com um sapato furado, ela me deu um par de sapato novo. Ainda mais que furou em cima, todo mundo via, ela me deu um par de sapato novo. Mas a roupa, eu fiquei me questionando. Conclusão, fui pro casamento com o tal do agasalho vinho e ninguém chegou lá, ai, Marli, coitada. Não, né? Passou. Eu já estava numa fase de me recuperar, né? Com relação ao dinheiro. Agora vamos falar do escravo. O escravo emocional, ele nunca, a fala dele é assim, nunca se sabe o dia de amanhã. Então, ele só reserva para problemas. Existe uma coisa que a gente precisa ter, que é o tal colchão de emergência. Mas esse colchão de emergência também pode ser por um bom negócio que apareceu. Eu pretendo falar disso, não sei quando, um dia eu falo, né? Pretendo falar. Você tem interesse nesses assuntos? Me ajuda. Quando eu peço lá no início do vídeo, faz sugestão, que às vezes vão vindo temas aqui na minha cabeça, eu acabo o vídeo e sai da minha cabeça também. Se você tem interesse, por favor, deixa lá, Marli fala disso, Marli fala daquilo. Como já me pediram, e você que pediu, pode ter certeza, teve gente que me pediu para que eu falasse do sociopata. Eu tô só me preparando para falar. Faz tempo que a pessoa pediu, ela deve estar assim, eu não vou mais assistir esses vídeos. Porque era uma pessoa que sempre comentava os vídeos, não comentou mais. A Marli não me responde, também não vou. Vou sim. Se eu não tenho condição, eu falo, estou estudando, e é isso. Sociopatia? Estou estudando para poder falar, mas não é que não vou deixar. Então me ajuda para eu saber também quais são os seus interesses e que tais, né? Então, para o escravo é assim, ele vive para o amanhã. E o amanhã que às vezes nunca chega.
E o hoje dele é sempre de uma forma até mesquinha. Ele deixa de usufruir das coisas bacanas que ele trouxe para a vida dele. Uma outra fala dele, que é constante: melhor poupar do que gastar. Às vezes essa pessoa, ela resvala para um verdadeiro desastre. Não, preciso economizar. Então tem aquele sabão mais em conta, esse aqui dá o mesmo efeito, eu vou comprar o mais barato, mas é o mais barato que deixa a roupa fedida, que mancha a roupa. Ou seja, ela troca 6 por meia dúzia, muitas vezes, mas se convence de que levou vantagem. O saudável não tem o que falar. Né? A pessoa que lida de forma saudável com o dinheiro, ela teve bons exemplos e ela segue. Porém, lembra que eu disse antes que macaco vê, macaco faz, mas isso nem sempre é verdade? Eu conheço uma pessoa, um desastre financeiro, tipo eu, anos atrás, só fazia besteira na vida. E já num casamento, com filhos, 2 filhos repetiram o mesmo caminho, mas tem um que não. Então, essa história de macaco vê, macaco faz, é até a página 2, porque existem pessoas que veem os pais, e me parece que isso acontece às vezes, mas eu também tenho como me desmentir no que vou falar agora. Acontece mais com os filhos mais jovens, mas eu já vi acontecer com o primeiro filho. Os pais têm uma maneira de agir com os filhos negligente e esse filho não se submete. Maneira de agir negligente com os filhos, negligente com o dinheiro. Porque também é ser negligente com o dinheiro o pai ou a mãe que fica facilitando a coisa para os filhos. Eles até administram bem o dinheiro, mas dão de tudo para a criatura sem que ela faça a parte dela para obter o que quer que seja. Isso também é um nível de negligência. Então, essa história de macaco vê, macaco faz, é até a página 2. Como é que você vai fazer a semana que vem, quando eu vou te dar as dicas, né? O que você precisa fazer para começar a sanear algumas dessas questões? Você precisa ver onde você se encaixa nos exemplos aqui que eu dei, né? As causas emocionais. Impulsividade, que é do desastrado. Ele é impulsivo. Ele é a pessoa que primeiro faz, depois ele pensa. O escravo, ele só pensa. Não, mas eu acho que é melhor não ir. É melhor não fazer. Porque ele fica naquilo. O saudável, ele equilibra. Ele estuda. Ele olha o momento. Ele é um verdadeiro estrategista. Antes de aplicar, antes de investir, antes de gastar. Ele avalia e faz. O outro não avalia nada, que era eu tempos atrás, né? Então, essa é uma das questões. A outra, eu acredito que muitos bebês, quando as mães sequer deixam eles chorarem de fome ou do que quer que seja, porque não pode chorar, não pode chorar. O choro do adulto é quando ele quer uma coisa e não pode. Então ele chega no banco com uma pressa danada, o gerente dele não tá, a fila tá dando volta e a única escolha dele é ficar na fila. Esse é o choro do adulto, que equivale ao choro daquele neném. Por que equivale? É algo que você quer que você não pode ter. Uma das coisas mais saudáveis que um pai e uma mãe podem fazer para um filho é deixar ele chorar. Mas não ser indiferente. Chora aí, dane-se. Não. Chora. Agora você vai, né, esperar. Se é um caso do bebê, mamãe está preparando sua mamadeira, vai conversando. E daqui a pouco. E deixa lá. Porque a vida é assim. Esse choro é: estou com fome, quero o meu pedido atendido. É claro, por exemplo, no caso desse filho que viu o pai fazer desastres financeiros desde pequeno e escolheu uma outra vida financeira para ele. É claro que existem as diferenças pessoais. Eu, se tivesse dentro de mim, se não tivesse dentro de mim a impulsividade e o imediatismo, ver meus pais negligentes com grana como eu vi, não me teria feito seguir o mesmo caminho. Aquilo teve um peso, sim, mas é o que eu digo sempre: o que os seus pais fizeram com você fere, marca e machuca, mas não decide a sua vida. Quem decide a sua vida é você. Você tem como ir lá no seu mundo interior, sanear a sujeira que deixaram e fazer uma nova vida para você, né? Então, a questão do prazer imediato. No caso do bebê, você que tem filhos nessa fase, ou mesmo filhos maiores, dizer não, absorver e digerir um não é altamente saudável.
Porque a vida é feita de não. Esse exemplo que eu dei do banco, ou de qualquer outro, hoje de manhã, eu pus o leite para ferver, você sabe o que aconteceu? Pois é, caiu tudo no fogão. A pessoa que aceita, ok, caiu, vamos limpar. Vou contar um bastidor aqui para vocês. Eu já estou com o tema da semana que vem pronto. Vocês sabem o que eu fiz? Quando eu estava com o papelzinho na mão, depois que fiz toda a introdução do vídeo, blá, 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 quando eu fui ler os tópicos, porque eu não tenho tudo decor, né? Eu tenho alguns tópicos aqui e vou falando. Quando eu fui ver o assunto da semana que vem, mas eu já havia feito uma introdução como antes do feriado. Eu tive que começar tudo novamente. A vida é recheada de sims e de nãos. Sim não é só bom e não é só ruim. São oportunidades de você lidar com todas as situações que aparecem. E o desastrado financeiro é tudo para ontem e prazer imediato. Então ele vai para o shopping, acabou o namoro, ele vai para o shopping. Foi mandado embora e vai cortar o cabelo no melhor cabeleireiro do mundo. Porque dentro dele também existe um vazio. Como existe lá o tal do vazio, que eu falei, no caso da pessoa sovina. Mas como a gente lida com isso, eu vou falar na semana que vem. E no caso do desastrado emocional, também existe o medo e o vazio. É engraçado que a pessoa tem medo de ser inconsequente. E é exatamente o que ela consegue fazer. Deixa eu só ver se eu falei tudo aqui. É exatamente o que ela consegue fazer. Desastre em cima de desastre. Espero ter esclarecido o vídeo. Minha nossa, ele ficou só com o dobro do que eu queria que ele tivesse. Enfim, espero que você goste, que você assista. E na semana que vem eu estou contando com a sua audiência. Um beijão e até lá!